Boa noite a todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Bárbara. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de adentrar nesse capítulo, eu vou pedir permissão para vocês para eu ler um trecho de uma obra de Emmanuel. É a obra mais bonita que existe, né? Que é Paulo Estevão, que é o seguinte: ela abraçava-o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Este é meu noivo, esclareceu a jovem apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. Moribundo, contemplou-o sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecera Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele companheira amorosa e fiel. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Esse é um dos maiores exemplos de amor aos inimigos que nós temos nas histórias do cristianismo, tá? Dentre as histórias do cristianismo, dos exemplos transcritos, esse é um dos maiores. O perdão que Estevão, o amor que Estevão dedica a Saulo, por observar em Saulo características que poderiam fazer dele um bom defensor do cristianismo, um trabalhador do Cristo. Ele não tinha noção nenhuma do que aconteceria com Saulo a partir daquele momento. Ele só enxergou qualidades nele. Para trabalhar o capítulo 12 do Evangelho Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se utiliza de dois trechos. O primeiro deles é Mateus 5:20 e 43 a 47, que diz o seguinte: Ouvistes o que vos foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vosso inimigo. Eu, porém, ensino-vos, amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, que levanta o sol para os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos, porque, se amardes apenas os que vos amam, qual recompensa tereis? Também não procedem assim os publicanos? Se cumprimentais somente vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Os pagãos também não agem assim? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Tá? Aqui a gente tem o contexto histórico é o seguinte. Na época em que Jesus pregava, existiam dois tipos de lei. A lei escrita, que era o Pentateuco, e a lei falada, que eram as interpretações dos sábios. Sempre que Jesus diz, ouve, ouviste, sempre que ele chamava atenção para aquilo que estava sendo dito, ele estava tratando de uma lei escrita, tá? Uma lei, uma interpretação de lei. Uma coisa interessante é que se a gente buscar no Velho Testamento, a gente não tem nenhum registro que obrigue aquelas pessoas a amarem os inimigos. Por isso ele se refere ao que foi dito, né? Por isso ele se refere àquilo que eles ouviram. Por quê? Porque não existe lei escrita que determina que se deve amar os inimigos, mas era falado. Um exemplo com relação a essa questão do inimigo é justamente Levítico 19:18. Não procurem vingança nem guardem um rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E Levítico, quando vem as leis, a gente tem isso, ou seja, não existe desamor pelos inimigos, né? Não existe nada que justifique essa animosidade. E aí, até 1947, existiam muitas elucubrações, muitas teses, né, para justificar, para tentar
delimitar esse sujeito inimigo nas palavras de Jesus. Quem eram os inimigos a que ele estava se referindo? Por quê? Porque ele havia dito que nós tínhamos que amar o próximo como nós mesmos. Em momento algum, ele disse, ame o próximo, mas aí tome cuidado porque tem os inimigos também. Ele não separou os inimigos. Se todos são iguais, para Jesus, se todos somos irmãos, não há por que segregar o inimigo. E aí ficavam se criando teorias. E aí, em 1947, foi encontrado parte dos manuscritos dos essênios, que são os manuscritos do Mar Morto, e se refere à comunidade de não sei falar, pessoal, que é o UNQS. Esse UNQS é um manual de disciplina, é um manuscrito de guerra, salmos de ação de graça, comentários sobre Abacuque, que é um livro no Velho Testamento, e o apócrifo de Gênesis. O que acontece? É um manuscrito datado de mais de 1000 anos antes de escreverem o Velho Testamento. Então, é um manuscrito que foi escondido nas cavernas do Mar Morto, ali da região do Mar Morto. O Mar Morto se localiza a cerca de 32 quilômetros a sudeste de Jerusalém, ou seja, era um manuscrito que tratava, era um tratado de comportamento de pessoas que saíram de Jerusalém e foram se recolher no deserto. Tá? Aguardavam também a vinda de dois Messias, o político e o sacerdotal, e do profeta prometido por Moisés. Para fazer parte da comunidade, não bastaria simplesmente ser judeu. Essa comunidade, então, acreditava na vinda do Messias. Só que, para estar dentro dela, eles precisavam passar por um tempo de internalização das regras. Por muito tempo, acreditou-se que João Batista fazia parte dessa comunidade. Ele era um essênio, mas não. Por quê? Porque o batismo de João Batista está ligado à renovação, à conversão do comportamento. No caso dos essênios, dessa comunidade, estava ligada ao compromisso com a submissão total pela lei. Tá? Parte dos requisitos era um juramento mencionado em UNQS 578. Deve comprometer-se por juramento solene a dirigir-se de todo o coração e de toda a alma para a lei de Moisés. Os que não tinham a própria interpretação das escrituras e não era simpática ao templo. Aí começa o problema. Aí começa a questão do inimigo. Tá? Eles não aceitavam o templo nem os sacerdotes. Eles acreditavam que eles mesmos eram o templo. A desaprovação do sacerdote de Jerusalém foi a principal razão para a comunidade se retirar do deserto para preparar aí o caminho do Senhor, estudando a lei em vez do templo. A comunidade de Qumran considerava-se a si próprio como substituto do templo de Jerusalém e seus sacrifícios. Eram o próprio templo de Deus. Eram, portanto, os inimigos da comunidade religiosa. Essa inimizade, esses inimigos, a que Jesus se refere, são inimigos de religião. Tá? No capítulo 23, a gente tem um trecho do Evangelho em que ele trata o ódio como um amor menor. Neste caso aqui dos essênios não era um amor menor não, era ódio mesmo. Tá? Os essênios nutriam um ódio profundo por aqueles que divergiam dos seus conceitos e vice-versa. Considerando o comportamento de Paulo, lá na era de 34, 35 depois de Cristo, nós temos aqui o rigor, a seriedade das pessoas que seguiam a lei de Moisés. Você relativizar isso, você desrespeitar esses dogmas, era motivo sim para guerra. Até hoje, na verdade, pessoal? Até hoje. É só a gente voltar para o Oriente Médio pela morte social que muitos de nós praticamos no nosso dia a dia com relação àqueles que divergem da nossa religião ou que professam outra religião. Muitos de nós matamos socialmente as pessoas todos os dias, relativizando o que a pessoa diz, humilhando, deturpando, debochando. Afastaram-se do templo de Jerusalém, não reconheciam o sacerdote. Eles tinham a intenção de confronto.
aguardavam uma guerra física com a certeza de que Deus mandaria anjos e os não escolhidos seriam todos mortos. Portanto, Jesus estava a referir-se às diferenças religiosas. Pelo menos na arqueologia da Bíblia, Jesus estava se referindo a divergências religiosas nesse primeiro trecho. Quando ele fala que nós devemos amar os inimigos, fazer o bem aos que odeiam e orar por aqueles que perseguem e caluniam, ele trata justamente dos inimigos religiosos, tá? Por quê? Porque são traços daquele comportamento. Quando ele diz que Deus levanta o céu para bons e maus, o que ele está querendo dizer? Que é igual, todos são iguais, todos são semelhantes, todos são irmãos. Então, não há distinção. A diferença de interpretação da lei não é motivo para a morte. Ele está se referindo, neste caso, a essa segregação em razão de religião, tá? Uma coisa interessante também é a questão do publicano. Né? O publicano era o cobrador de impostos. E como é que acontecia antigamente? Né? Para você cobrar imposto, você tinha que conhecer a pessoa de quem você cobrava imposto. Não é como hoje, né? Que você vai lá, declara sua renda e aí você tem que pagar o imposto. Esse publicano, ele conhecia essas pessoas e depois dele conhecer essas pessoas, ele ia lá e cobrava impostos. E eles eram afamados porque eles pegavam para si também valores. Por isso eles eram tão odiados. Eles eram como uma classe em separado. Eles não eram dignos de nada nessa época. Tá? Então, Jesus se refere a todos. Tá? Ele coloca como mandamento, como lei, amar esses inimigos. Amar o diferente. Amar aquele que professa uma religião diferente da nossa. Tratando de amor, a gente já viu que amar é uma decisão acompanhada de uma atitude. Né? Não é gostar, mas é uma decisão acompanhada de uma atitude. Diante de uma pessoa que tem dificuldades em entender as religiões diferentes da que ela professa, nós devemos ter, no mínimo, respeito e compaixão. No mínimo. E é uma decisão que a gente tem que tomar. Né? Por mais que seja difícil, por mais que seja provocativo, é uma decisão que a gente tem que tomar. Pelo menos é a recomendação de Jesus. E se a gente for parar para pensar no que Jesus recomenda para nós, é como se fosse uma receita para a felicidade. Porque se você seguir certinho o Evangelho de Jesus, você não tem problema com nada. Você é extremamente feliz, porque ele deixa tudo muito leve. Né? A pessoa tem problema, que bom que ela não gosta da minha religião, eu vou decidir respeitar aquela pessoa. Então ela vai falar lá, eu não preciso dar lá minha opinião. Né? Deixa ela vir perguntar para mim, através do meu exemplo, o que mudou na minha vida. Né? Então, Jesus sabe das coisas, pessoal. Às vezes a gente não consegue entender, mas ele sabe. Complementarmente, Kardec traz Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36, e com relação ao amor aos inimigos, ele diz o seguinte: se amardes apenas os que vos amam, que mérito nisso tereis, porquanto as pessoas de má vida também amam quem as ama? Se fizerdes o bem só aos que vos fazem bem, que mérito nisso tereis, porquanto as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se emprestardes somente àquele de quem espereis receber a mesma graça, que mérito nisso tereis, porquanto as pessoas de má vida igualmente emprestam entre si para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar. Então vossa recompensa será enorme e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para os ingratos, até para os maus. Sede, portanto, plenos de misericórdia, como o vosso Deus é pleno de misericórdia. Então aqui Lucas, ele amplifica esse conceito de Jesus, tá? Ao tratar dos inimigos, ele trata justamente das pessoas com quem nós temos dificuldades. Um ponto bem interessante é o seguinte, inimigo é o antônimo de amigo, né? O amigo é a pessoa por quem nós desenvolvemos amor, filia, amor de afinidade. Então, sempre que eu tenho um inimigo, eu tenho uma carga de emoção que pesa sobre mim. Por quê? Porque de alguma forma aquele inimigo é importante para mim. E é bem difícil quando a gente entende isso.
né? Porque a gente não quer dar importância. Mas quando a pessoa não tem importância nenhuma pra gente, ela pode fazer qualquer coisa que ela não vai virar nossa inimiga. Ela pode mexer na nossa vaidade. Mexeu na nossa vaidade e está um sentimento ali. Mas a gente não vai ter o trabalho, a demanda emocional de ficar maquinando por horas o que pode ser feito com esse inimigo, né? A motivação desse inimigo. A gente não vai precisar convencer as pessoas de que ele está errado. A gente não vai precisar demonstrar para a gente que a gente é vítima de uma situação. Por quê? Porque não tem importância. Então, normalmente, o inimigo está atrelado a uma importância. E o Evangelho diz o seguinte a respeito do amor aos inimigos. Que Jesus não quis significar por essa frase que se deva ter pelo inimigo a ternura dispensada a um irmão ou amigo. Isso é muito perigoso entre os espíritas. Você vira espírita hoje, aí você fica sabendo que você tem que perdoar e ser humilde, e aí você finge que você é bom. E o problema não é você fingir para os outros, é que você finge tanto que você é bom, que você começa a acreditar que você é muito bom e que todo mundo você ama igual, inclusive os seus inimigos, né? Ou você tem traços de psicopatia, ou você está mentindo. Por quê? Porque não tem como a gente dedicar o sentimento que a gente dedica a um amigo para um inimigo. É impossível, está dentro de nós. Né? Então, em momento algum, Jesus determinou que fosse assim. Até porque amar e gostar é diferente. Né? Amar é a atitude de fazer o bem. A qualquer momento, de qualquer forma, na verdade, da melhor forma possível. Agora, gostar não, eu não preciso gostar do meu inimigo, mas eu tenho o dever de amá-lo. Por quê? Conforto meu, tranquilidade para mim. Amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não está na natureza, dado que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira toda outra, comparado ao contato de um amigo. É não lhes manter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição. A gente já viu aqui, na palestra a respeito de perdão, que perdão é o exercício. Você decide estabelecer um compromisso com você, de tentar encontrar naquela pessoa que você não gosta alguma coisa boa, alguma qualidade. Né? Para quê? Para que você consiga ressignificar isso que está te fazendo um mal dentro de você. Para você conseguir esquecer essa ofensa, ressignificar e colocar ela numa caixa esquecida. Né? Ninguém esquece, mas perde a importância. A gente só se lembra do que faz muito mal ou muito bem. Se eu consigo perdoar, eu ressignifiquei através do meu olhar. Eu não posso esperar que a pessoa venha pedir perdão para mim, porque às vezes não vem. A gente tem aqui o exemplo de Paulo. Estevão estava agonizando e Saulo estava com raiva dele, porque ele estava agonizando por causa do mal que ele praticou. Que vítima ruim. E às vezes a gente faz isso mesmo. Né? A gente vai lá, faz um mal bem grande para a pessoa, aí a gente fica com raiva da pessoa porque a gente fez mal para ela e ela, vítima, mostrou para a gente que a gente é ruim. Aí você retele a pessoa em vez de você pedir desculpa. Isso é prática comum no nosso dia a dia. No meu, pelo menos, é. Né? Mas eu tento consertar bem rápido. Né? Alegrar-se e não se afligir com o bem que lhe sobrevenha. Gente, alegrar-se é diferente de ter euforia. Se você tem um inimigo que você odeia, você jamais vai, ai, que maravilha, mas você vai pelo menos ficar satisfeito. Poxa, que bom, aconteceu uma coisa legal para uma pessoa. Né? Se eu me alegro com um desconhecido, por que eu não vou me alegrar com o meu inimigo? Vai mudar a minha vida eu me alegrar ou não? Não. Vai mudar a minha vida aquela conquista que ele teve? Não. Então, para que eu vou ficar alimentando ranço? Não vale a pena, vai fazer mal só para mim. Jesus, ele tenta nos preservar. Em momento algum, Jesus nos convida a livrar uma pessoa da pena dela para ela se sentir melhor. Ele tenta nos libertar de quem nós somos o tempo todo. Né? Então, evitar palavras e ações que possam prejudicá-lo. Silenciar. Tá? Você tem que ficar em silêncio. Por quê? Porque senão você vai ficar alimentando aquilo em você
Você vai começar a ser responsável pelo que você fala. E existem também 3 verdades em tudo que acontece na nossa vida. A nossa, a do outro e a real. E para haver uma deturpação de fatos que vai nos comprometer é muito pouco, é muito fácil. Então é melhor que a gente silencie. Tá? Retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Se eu estou retribuindo, não é porque eu sou uma pessoa evoluída, é porque é um dever moral meu. Então, se eu estiver fazendo bem para o meu inimigo, eu não preciso ficar falando para todo mundo, olha como eu sou boa, eu briguei com aquela pessoa e eu sou tão boa que eu fiquei sabendo de um emprego e eu indiquei ele. Eu sou maravilhosa. Tá vendo aquela pessoa? Eu odeio ela, mas eu fiz um tratamento intercessório, ela sarou. Por quê? Porque eu sou boa. Ele é ruim. Eu sou tão boa que eu fiz isso por ele. Não, porque vai dar errado. Você vai ficar comprometido com a sua vaidade. Depois você vai ficar maluco, tá? Para quem crê, principalmente para o espírita, a maneira de ver é toda outra, porque estende seu olhar sobre o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é tão só um ponto. Tudo o que acontece conosco tem uma razão de ser. Às vezes a gente está fazendo resgate, não com aquela pessoa em específico, a gente está fazendo resgate de alguma atitude nossa que deixou dentro de nós a necessidade de aprendizado. Às vezes a gente passa por situações que a gente não consegue compreender e fica completamente confuso, fica perdido, e aí buscando lá na nossa memória a gente se lembra de algo que a gente fez muito ruim na nossa infância. Eu tenho bastante amiga, que uma vez ela sofreu uma violência. Do nada, assim, ela estava num estádio de futebol, e aí veio uma pessoa, deu um soco, ela ficou sofrendo, e aquilo se prolongou, assim, porque tem gente que fica chateado, né? Ela não, ela ficou a vida inteira. Eu não merecia, essa pessoa nem me conhece, que horror, como fez isso e tal. E aí um dia conversando, a gente rindo, eu contei que eu fui uma criança polêmica e terrível, e ela falou assim, quando eu era pequena eu tinha nojo de quem tinha um rosto brilhante. E tinha uma menina que tinha um rosto brilhante. Um dia eu cheguei lá, puxei o cabelo dela e ela caiu no chão. Aí ela mesma falou, eu nunca me esqueci disso. Falei, como é que você se sentiu puxando o cabelo dela? Eu nunca me esqueci disso. Aí ela mesma, agora eu imagino como ela se sentiu. Entendeu? Nessa vida ela não vai fazer, mas nas outras provavelmente também não. Por quê? Porque ela se colocou naquele lugar. São pequenas reparações pelas quais nós vamos passando sem perceber, porque tudo é aprendizado. Na hora que a gente consegue internalizar isso, fica mais fácil viver. Por quê? Porque a gente sai da posição de vítima e passa a ser responsável pela nossa existência. O que é bem mais fácil. É bem mais leve você levar uma vida sendo responsável por você. Porque é você que tem que dar jeito nela. Não são as pessoas que têm pena de você. E o ódio só existe onde um dia existiu o amor. Ou por uma pessoa, ou por uma causa. É um amor doente. Então não tem como eu odiar um inimigo e tentar ser feliz de alguma forma. Por quê? Porque o meu sentimento está doente. Eu preciso me curar com relação a isso. Eu preciso me curar com relação às pessoas que professam uma religião diferente da minha. Eu preciso me curar com relação ao diferente. Ai, eu odeio gente que tem tatuagem, eu fico horrorizada. Eu preciso me curar com relação a isso. Por quê? Porque eu estou adoecendo enquanto eu alimentar isso dentro de mim. A gente odeia o diferente. É religião, é conceito. A pessoa fala uma coisa que você discorda, você corre o risco de passar horas alimentando uma situação que não vai trazer proveito nenhum para você, só para você não perder aquele embate. E aí, quando você perde o embate, você fica arrebentado por causa de uma pessoa que muitas vezes você nunca viu. Só existe ódio onde existe sentimento. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve se conhecer para trabalhar melhor esses sentimentos dentro de nós. Por que eu não gosto da pessoa que tem uma preferência sexual diferente da minha? O que acontece dentro de mim? Qual é o risco que eu corro realmente? Mas por que eu não gosto de adolescente? O que acontece? Que conteúdo eu guardo dentro de mim? E eu só consigo fazer isso trabalhando a minha reforma íntima, que às vezes se dá por meio de uma agenda,
se dá por 5 minutos com você refletindo com você, se dá por você se assumir como um ser humano falho, cheio de defeitos, só que com inúmeras qualidades e capacitação para se transformar. E se transformar como? Eu vou amar todo mundo? Não, eu vou respeitar. Porque da mesma forma que eu quero que me respeitem, eu devo respeitar o outro. Para que eu fique mais tranquilo, para que a minha vida se desenvolva de uma maneira melhor. Né? Quando eu me livro dos julgamentos que eu fico fazendo no meu dia a dia, eu consigo ficar mais leve e me ocupar daquilo que realmente importa. São meus afetos, são minhas alegrias, é o momento de eu acordar e enxergar que eu estou viva, é a minha existência terrena. A gente desvaloriza muito a nossa vida, pensando que outras virão. Mas essa oportunidade de agora, ela é única, ela é minha, eu tenho que me apropriar dela. Eu tenho que fazer com que seja a história mais bonita da minha existência. Eu tenho que desencarnar de maneira que eu pense assim, consegui. E o que eu consegui? Me tornar uma pessoa melhor, porque é para isso que a gente está aqui. Nós fomos criados simples e ignorantes com a missão de alcançar a perfeição. Está no Livro dos Espíritos. Por isso a gente deve ter muito cuidado com o que a gente faz. Por quê? Porque hoje, se nós estamos aqui pensando que nós somos muito burilados, nós já estivemos nessa posição de ignorância, às vezes até mais arraigadamente. Chega uma hora em que a gente precisa obter conhecimento. Para quê? Para se capacitar para reparar os nossos erros. Quanto maior o nosso nível de conhecimento, maior o nosso comprometimento. Então a gente precisa se responsabilizar para chegar no momento da gente se despedir feliz, grato pela existência. Eu consegui. Eu estou passando por uma dificuldade imensa. Por que eu não paro um pouco e vou verificar lá atrás outras dificuldades imensas que eu pensei que eu não fosse superar? Né? A gente reencarna, gente. A gente reencarna sem falar, completamente vulnerável, sem saber andar, sem saber palavras, sem enxergar direito. Olha quantas coisas a gente já conseguiu superar. Né? Então a gente deve ter esse compromisso de desencarnar saudável. Um texto bem bonito nesse livro Síntese de um Novo Testamento traz o seguinte, com relação a essas palavras que Jesus traz e faz com que existam diversas religiões, diversos segmentos religiosos, que é o seguinte: o Novo Testamento, revelação divina por instrumentos humanos, quais foram seus autores? Apresenta-nos muitos degraus de revelação e conhecimento, somente acessíveis pela evolução com o tempo ou pela iluminação com esforço próprio. Uma só luz por diversos filtros. Então eu tenho que ter consciência de que muitas vezes as pessoas enxergam a vida de uma maneira diferente da minha. Se eu sou uma pessoa muito profunda, para mim tudo tem que ter sentido, tem que ser bem fechado e amarrado. Eu não posso julgar a pessoa que eu conheço que está do meu lado todos os dias e é rasa na minha concepção. É prática, não precisa encontrar o sentido da vida para verificar a cor da roupa que eu vou usar, se está compatível com os astros. Não precisa. Se eu tenho um nível de cultura que faz com que eu me sinta muito mais ofendido com determinados gestos, eu devo me voltar para o outro e enxergar que o filtro dele é diferente. Eu não preciso me desrespeitar, me vilipendiar. Mas eu posso muito bem tentar, numa situação mental, dissociar aquela pessoa e perceber que ela não teve intenção de me ofender. Na maioria das vezes as pessoas nos ofendem sem saber que ofenderam e a gente briga com as pessoas sem saber que nós brigamos com elas. A gente briga com a pessoa sem dar a oportunidade dela saber que nós brigamos com elas. E aí a gente cria inimizades que vão durar uma vida inteira por causa de um comentário que para aquela pessoa era comum e às vezes era até um elogio. Eu não posso falar aqui porque está sendo televisionado. Mas as pessoas, às vezes, se cumprimentam com palavrão. Tem umas pessoas assim. É legal? Não é. Mas tem gente que faz. E aí você passa assim, você está toda... eu adoro essa minha amiga. Você fica chateado.
Não foi intenção. Às vezes foi a maneira carinhosa dela falar. Então o que é melhor? Você chegar e falar assim, olha, quando você fala assim, fico incomodada, me ofende, não faz não. Né? É mais fácil, gente. Jesus sabe das coisas, ele faz a vida da gente ficar melhor. Em termos de padrão de sentimentos, o que você faz de melhor que aquele que você tenta excluir da sociedade? É a reflexão que fica. Porque quando nós nos colocamos na posição de odiar os nossos inimigos, nós temos que ter competência moral para dizer que nós jamais agiríamos daquela forma, nós não somos daquele jeito, porque nós somos melhores do que aquela pessoa. Né? Como é que a gente está? O que a gente tem de tão especial que legitima o nosso desejo de matar uma pessoa socialmente? De extirpar ela da sociedade, de retirar ela do nosso meio, porque ela nos incomodou. Né? Que nós façamos o bem. O que é fazer o bem? É você praticar. Né? É você que nós amemos. É você praticar o bem, na medida das suas possibilidades, da melhor forma possível. Da melhor forma possível. É você não proibir, é você não obstaculizar uma reconciliação. O relacionamento ele pode ser remodelado. Você não precisa retornar ao status quo com quem te magoou, né? Mas você precisa se curar. Aquela pessoa, ela precisa às vezes, ela precisa desse exercício de retratação. Para pensar na dificuldade que é para um ser humano como nós, aqui no planeta Terra, né? A gente vive nas colunas do orgulho e da vaidade. Um ser humano como qualquer um de nós chegar e pedir desculpa para alguém. Vamos ter respeito por esse esforço. Né? Por pior que seja o pedido, porque às vezes tem uns pedidos mal acabados, mas vamos ter respeito por isso. Reconhecer o esforço do outro como nós gostaríamos que reconhecessem o nosso. Reconhecer o direito da pessoa de acreditar na vida eterna dela como nós acreditamos e gostaríamos que respeitassem as nossas crenças. A gente precisa respeitar. Se a gente conseguir respeitar o outro, a gente consegue chegar no final da nossa vida repleto de gratidão, envolto de amor e certo de que a gente cumpriu com a nossa missão, que foi de partir melhor do que chegamos. Porque é só essa. Tá? A gente não precisa erguer grandes templos, a gente pode trabalhar em equipe, mas a gente precisa ser melhor. E é isso. Vamos fazer a nossa prece? Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos pelo Evangelho de Jesus que nos serve de norte e por todas as pessoas ligadas a nós, especialmente aquelas com quem mais temos dificuldades e que nos ensina tanto sobre quem somos. Que possamos sempre, imersos no infinito amor de Deus, buscar a melhoria íntima rumo à nossa evolução moral. Graças a Deus, que assim seja.